Estamos de volta. Nós vamos agora continuar conversando com Cássio Carrara sobre o livro O Som da Nova Era, um lançamento que foi realizado no 8º Encontro Caibar Schutel em Matão. Vamos ver o que ele tem ainda para nos contar. Vamos falar um pouquinho mais da Casa Editora, né? Hoje, como está hoje a Casa Editora? Porque começou de um jeito lá, com muito mais, assim, de uma forma... Não sei a palavra certa, não é primitivo, mas muito simples, né? Porque não tinha recursos, né? Hoje, como que está isso? Hoje em dia a editora tem uma estrutura profissional, né? A gente tem assinantes no Brasil inteiro, no mundo, e ela está se adaptando também à era digital, vamos dizer assim. Começamos esse ano a venda de e-books, a maioria dos livros do Clarim já está em plataforma digital também. Sim. A revista já pode ser lida também na assinatura digital, o jornal. Então a editora hoje, ela tem um trabalho realmente profissional, né? Mas ela não faz mais a impressão, é isso? Não faz a impressão. Até 2010, dezembro de 2010, a impressão era feita aqui na gráfica da editora. Porém, as máquinas já eram bastante antigas e necessitavam de uma atualização, e isso demandaria um custo muito alto, né, de modernização. Como a editora, por razões estatutárias, ela não aceitava trabalhos, impressões de outros segmentos, era só justamente para suprir a necessidade gráfica da editora, então não tinha razão mais para manter a gráfica. Em 2011, terceirizou toda a impressão. O jornal e a revista foram para uma gráfica de Ribeirão Preto, até hoje está nessa mesma gráfica. Enquanto isso, os livros, eles alternam de gráfica, dependendo da cotação, dependendo da logística, né, da necessidade. Mas toda a impressão da editora hoje é terceirizada. Certo, mas que facilitou a vida da editora. Facilitou a vida, com certeza. Aumentou, inclusive, o número de livros publicados, é isso? Aumentou o número de livros publicados. Essa é uma coisa que a gente sempre prima muito, né? Pela qualidade dos livros e também pela quantidade, não tem como, né? A gente tem que sempre estar tendo lançamentos. Mas com lançamentos com responsabilidade, de acordo com os ideais da doutrina, né? Sempre buscando agregar ao movimento espírita. Agora, sempre é interessante ter umas histórias engraçadas, ou engraçadas entre aspas, né? Tem a historinha aqui do seu Juca, que é interessante. É interessante você ler, porque comprova o quanto que a espiritualidade nos auxilia, o quanto que nós temos auxílio, né? E o quanto que a vida nos proporciona, né, as oportunidades boas para o nosso evoluir. Com certeza. O seu Juca, inclusive eu coletei essas informações com o filho dele, o senhor Ivan, né, que desencarnou há pouco tempo. E foi muito interessante essa entrevista, porque ela resultou, eu considero esse o capítulo mais leve assim, do livro, que eu fiz realmente ali um diálogo mesmo, né, uma coisa bem interativa. E eu me lembro do seu Ivan contando sobre o pai dele, as histórias assim, e era muito gostoso de ouvir. Eu falei, eu não posso deixar de registrar isso, né? Então eu procurei trazer essa vivência, tentar recriar esse diálogo que ele narrava de forma tão gostosa. E aí resultou nessa história do seu Juca, né? E é interessante dele porque ele não a queria aceitar. Ele não era espírita, ele trabalhava na editora como tipógrafo, mas ele não era espírita e ele não queria saber. Mas aí aconteceram algumas coisas ali que levaram ele a que eu acho que tem muito espírita que mesmo sabendo que você pode se comunicar com os espíritos, se algum espírito aparecer, ele vai correr, né? Ah, vai. Não é? Sim. Acho que muitos de nós aqui têm esse medo ainda, né? Às vezes eu estou na minha casa e falo assim, não me apareça agora porque eu estou sozinha. e a gente sabe, mas... então essa história dá essa leveza, mas ao mesmo tempo dá a conscientização de que isso não causa nenhum prejuízo, nenhum trauma, não vai atrapalhar um pouco a nossa vida. Com certeza, eu acho que essa é a principal mensagem, né, que o Espiritismo traz para a gente, que é essa naturalidade com relação à morte, com a pós-morte,
que a vida é uma só, né? E a gente tem que procurar, de alguma forma, entender como é esse mecanismo, como ele funciona, como é o encadeamento da lei de causa e efeito. E assim a gente consegue entender melhor as situações, né? E aceitar. Que nós só estamos sem aqui, medo, né? a gente só está num corpo, né? Exatamente. Mas somos todos espíritos, não é mesmo? O corpo é um instrumento. Isso, é. Agora, olha uma coisa também interessante aqui, desse capítulo que você colocou aqui, de fortes mulheres. Sim. Eu acho que não é ficar fazendo sua apologia à mulher, isso, mas é dar o valor justo a cada pessoa, né? Sim, a cada criatura que trabalha em prol da coletividade, em prol do bem comum. E você faz isso assim também muito interessante, né? Usa até aquele ditado popular que eu achei muito bom isso, né? Atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, né? Mas acho que ao lado, e você colocar ao lado, isso é muito interessante. No caso do Clarim, após a desencarnação do Caibar Schutel, a dona Antoninha Peste, que era a secretária dele, foi quem realmente assumiu, né, o comando da editora. E foi um período de muitas dificuldades. Sim. Imagina só, né, uma figura desse calibre, que é o Caibar Schutel, de repente ele não abandona o trabalho, né, mas deixa aqui o plano físico, e os seus continuadores, por algum momento, se veem perdidos. E agora, né? Como nós vamos fazer? Perdemos o nosso grande professor, né? E a dona Antoninha foi quem deu o prosseguimento à editora. Foi num período aí, aproximadamente, quase 30 anos que ela ficou à frente. E nesse período, para se ter uma ideia, não foram lançados livros novos. Continuam apenas imprimindo os que já existiam, né? Os do Caibar e um ou outro ali de outra autoria. Então, realmente, por isso fortes mulheres, porque ela foi muito forte, muito convicta também na continuação do trabalho do Schutel, e graças a ela que a editora está aqui ainda. E essa reestruturação, você falou já um pouco, mas você fala de reestruturação econômica e cultural, porque aí que ela fez parte dessa reestruturação. E você fala da TECA, do Teatro Experimental, que também me explica bem isso aí. Na verdade, o Teatro Experimental era uma iniciativa do Wallace Rodrigues, né, que ele foi editor-chefe da editora Clarim de 66 até 88. E o Wallace, além do trabalho como espírita na Casa Editora Clarim, ele também tinha muito trabalho assim como no teatro, no cinema, na poesia, ele era um poliglota. Então, na verdade, o TECA não tem muita relação com a editora em si, mas com o trabalho do Wallace, anterior à editora. Mas que faz parte também de uma oportunidade de demonstrar cultura ou de conhecer cultura. Eu tenho certeza que na época do Wallace, realmente foi uma época muito rica em termos de publicações do Clarim. Você pega os livros que ele trouxe traduzidos, as obras que ele escreveu, a própria revista, né, as matérias na revista, no jornal, eram muito ricas em termos de cultura. E eu tenho certeza que muito disso vem da formação dele como no teatro, no cinema, né? Ele trouxe isso para as publicações do Clarim. Você tem um capítulo que fala de consolidação, né? Acontecimentos importantes mereceram destaque. Fala um pouco disso também. É da consolidação do... Vamos rememorar aqui, isso, né? Rememorar. Durante a gestão do Sr. Carlos Vital, né? Acontecimentos importantes mereceram destaque. Em 1973 e ao longo de 1980, a editora foi renovada de seus equipamentos. Sim, exatamente. Nesse período... E aí que surgiu uma coisa boa também, não é isso? Nesse período do Sr. Carlos Olson, foi que realmente, após... Vamos dizer assim, ele trabalhou em conjunto com o Wallace, né? E aí depois, quando ele assumiu a presidência, foi renovado todo o parque gráfico, aumentado. E nesse período, na década de 70, 80, foi quando a editora realmente teve um grande incremento no número de livros lançados. Justamente pela aquisição de máquinas novas, né? Pelos funcionários, talvez, não tenho essa informação, mas talvez tenha aumentado o número de funcionários também. Então, realmente foi nesse período que a editora, vamos dizer assim, começou a se profissionalizar e a partir para o caminho de até hoje, né?
O que o Memorial Caibar Schutel tem a ver com a editora, ou a editora tem a ver com o Memorial? Sim. O Memorial Caibar Schutel, ele era um sonho muito antigo já, dos diretores do Clarim. Em 2013, ele foi pensado, e na antiga casa do Caibar Schutel, onde era também a redação da editora, o espaço foi reformado e estruturado em várias salas temáticas. Então você tem ali a sala do trabalho como cidadão do Caibar Schutel, você tem uma linha do tempo, onde conta toda a vida dele, a chegada a Matão. Você tem o trabalho como espírita, onde tem a apresentação dos livros, a apresentação da Revista Internacional de Espiritismo, do jornal Clarim. E, por fim, o trabalho de caridade, também como farmacêutico. E o memorial, ele reúne vários documentos, tanto pessoais, fotos do Caibar Schutel, como documentos históricos também da cidade de Matão. Aqui em Matão ele foi o primeiro prefeito da cidade, ele fundou a Associação Comercial aqui de Matão, o Lar São Vicente de Paulo, ele coordenou por muito tempo. Ele era um empreendedor, né? Ele era um empreendedor, sem dúvida. Então o memorial, ele é um lugar de resgate justamente dessa memória do Caibar, todas as suas realizações, e está ligado ali no mesmo espaço físico da editora Clarim, na antiga casa onde ele vivia. E assim, é interessante que o Centro Espírita também virou Centro Espírita Clarim. Virou Centro Espírita Clarim, exatamente. Ele foi fundado como Grupo Espírita Amantes da Pobreza, em julho de 1905, até que no início do século XXI, por decisão dos diretores do Clarim, eles resolveram unificar o nome. Então, de Centro Espírita Amantes da Pobreza, passou para Centro Espírita O Clarim. Tem algumas explicações que dizem que o Centro Espírita Amantes da Pobreza... Fazia apologia à pobreza. Apologia à pobreza, demandava algumas dificuldades jurídicas, enfim. Essa foi uma das motivações para que a mudança do nome ocorresse. Mas eu acredito que a principal delas foi realmente fazer uma unificação de identidade, em torno do Clarim mesmo, criando essa imagem ampla. Agora, eu acho que isso também é muito importante, porque você destaca bem o centenário da editora, porque deve ser muito difícil manter-se por tanto tempo. Com certeza. E principalmente hoje que a gente passa por dificuldades, talvez até mais terríveis do que naquela época, porque hoje a gente vê que são os motivos são os motivos meio complicados para a gente até comentar. Então é interessante uma editora que se mantém firme. Em especial o jornalismo em si, ele vive um período de crise, de crise de identidade. A gente vê muitos debates na grande imprensa falando sobre os novos desafios de como se comunicar com o público, tendo em vista as redes sociais, a facilidade que qualquer pessoa tem de se tornar um comunicador. Então, você ter uma editora, uma revista quase centenária, um jornal já centenário, eu acho que é um grande mérito, e continuar com esse trabalho, crescendo cada vez mais, ininterrupto, com novas oportunidades de divulgação. Então, sem dúvida, o centenário ele foi um grande marco na história do Clarim. Porque hoje nós estamos 113 anos, é isso? 113 anos de história, 113 anos. Então, eu acredito que você atingir essa marca do centenário, realmente você está mostrando ali, não, estou consolidado agora. Estamos finalizando mais um Repensar, agradecendo essa oportunidade que tivemos de estarmos lá em Matão, participando desse encontro, que é um encontro importante anual. Agradecer ao Cássio Carrara e você